Pobre moça casa virgen aos 25 con un billonario árabe, y nunca había tocado en una mujer. Mas María Clara, aos 25 años, era una joven de periferia de Río de Janeiro, con cabellos castaños que llegaban a los hombros, pele clara, marcada pelo sol y ojos grandes que reflectían su inocencia. Ella vivía con su madre, profesora en una escuela municipal, y el hermano más nuevo, un estudiante soñador. La vida era difícil. María Clara tenía un corazón lleno de esperanza. En un día ensolarado, en cuanto trabajaba en una barraquina de sucos no centro de la ciudad, fue abordada por un hombre alto e imponente. Su traje elegante y la libertad de movimientos dejaban claro que él no era cualquier pessoa. Era Malik Al-Farouk, un billonario árabe, conocido por su riqueza e caridad. Una bebida refrescante para un día tan quente, señora, preguntó Malik, con un sotaque suave. María Clara, ainda asustada, balbuceó un sí tímido. No fundo, su mente estaba en un turbillón. ¿Cómo un hombre tan rico e influente podría estar interesado en alguien como ella? Luego después, él comenzó a hacer preguntas sobre sus sueños y aspiraciones, envolviéndola en una conversa que misturaba curiosidad sincera y un interés innegable. Los esquemas de su vida cotidiana parecían tan distantes, tan pequeños, en comparación al brillo intenso que emanaba de él. El palacio donde Malik moraba era un espectáculo de opulencia, con arcos dourados, mosaicos intrincados y fontes que danzaban al ritmo del viento. Él convidó a María Clara para un jantar. O aroma dos pratos árabes exóticos flutuava pelo ar, misturando-se ao perfume oriental que ele usava, provocando um nó na garganta dela. Ela nunca havia visto nada parecido, e a diferença entre suas vidas era um abismo colossal. Você está em casa, Maria Clara, ele disse, levando-a para a sala de jantar. As paredes eram adornadas com tapeçarias que contavam histórias milenares, enquanto músicas suaves preenchiam os espaços vazios. À medida que a noite avançava, Malik se aproximava mais. Seus olhos escuros, analisando cada movimento dela. Maria Clara sentia o calor subir pelo rosto, suas mãos trêmulas na mesa. Era uma sensação nova e desconcertante. Você é tão especial, ele começou, sua voz carregada de um magnetismo que deixava Maria Clara sem palavras. A jovem sabia que estava sendo puxada para um mundo que sempre parecia um sonho inatingível. Mas algo em seu peito cerrou-se com uma dúvida angustiante. E se tudo isso não passasse de uma ilusão? Se ela não fosse suficiente? Conforme Malik se inclinava mais, ela colecionou coragem para sussurrar. E se você tivesse que escolher entre seu mundo e o meu? A expressão dele mudou instantaneamente. A tensão estava palpável. Ele hesitou, o olhar desvelando um turbilhão de emoções. O que ele responderia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Malik hesitou. O peso da pergunta pairava entre eles, como um fio de tensão prestes a se romper. Ele abriu a boca, mas não saiu som.
Seus olhos se entrecerraram. Maria Clara sentiu o coração acelerar. O que ele responderia? Eu, começou Malik, mas foi interrompido por um barulho ensurdecedor. Uma explosão distante ecoou, fazendo as paredes do palácio vibrar. A música parou abruptamente. As tapeçarias pareceram balançar, como se também sentissem o impacto. Maria Clara olhou para Malik. O rosto dele agora havia mudado. A expressão suave e encantadora se transformou em uma máscara de pavor. Ele rapidamente se levantou, os olhos ardendo de preocupação. Fique aqui, ordenó, con una voz que parecía pertencer a otra persona. As palavras emanaban urgencia, y o corazón de María Clara disparó. O que estaba aconteciendo. Él corrió en dirección a la llanela, oyendo para fora. O que él vio a dejó sin ar. Placas de metal estaban se aproximando, aviones sobrevoando a cidade, y a fumaça levantábase al longe, como un veo sombrío cobrindo céu azul. A cidade estaba sob ataque. É un pesadelo. Isso no puede estar aconteciendo, pensó María Clara. O palacio que parecía un refugio seguro, agora se transformaba en prisión. Malik voltó. Seu olhar estaba ansioso, mas había algo más. Una sombra. María Clara podía sentir. De repente, as palavras dela voltaron, como un eco persistente. Y seu mundo, fue entonces que ella percibió. La tensión en los ojos de él no era apenas preocupación. Había algo más profundo, un segredo. María Clara, eu preciso te contar. Él ofegó, os labios tremiendo. Mas antes que pudiera continuar, la puerta fue arrombada. Un grupo de hombres armados invadió el palacio. María Clara no sabía si eran soldados o mercenarios, mas la brutalidad en sus rostros decía todo. O pavor era palpable. Os hombres comenzaron a gritar en árabe, la atmósfera se tornando pesada como chumbo. Malik se viró, una expresión de determinación estampada en su rostro. «Va», él gritó para María Clara, apuntando para una puerta lateral. «Va». Ela hesitou, mas a adrenalina tomou conta. O instinto a levou. Quando chegou à porta, sentiu a mão de Malik agarrar seu braço. «Você é a única que pode», ele começou. Mas ele foi interrompido por um grito angustiante que reverberou por todo o palácio. Os homens estavam cada vez mais agitados, a tensão crescente. Malik soltou a mão dela, olhos cheios de emoções que Maria Clara não conseguia decifrar. Esperança, medo, desespero. «O que você está escondendo, Malik?» ela perguntou, mas ele não respondeu. Ele a empurrou gentilmente pela porta. A sala estava escura, e ela lutava para ouvir o que acontecia do lado de fora. Ainda no limiar da porta, ela se virou, buscando os olhos dele por um sinal, mas eles estavam distantes, perdidos. O som de disparos ecoou abruptamente, e um homem entrou pelo corredor, levando Malik a força. Inmediatamente, María Clara sintió un nó na garganta, sufocante. A cena diante dela era un turbillón de caos y dor. ¿Y si ele no voltar? Pensó. Os trechos de una vida que nunca comenzó, agora se disolvían en fumaza. Ela no podía sair, no podía dejar Malik sozinho. Y entonces, una decisión tomó forma en su mente. El amor y la coraje estaban enmarañados en su peito. María Clara respiró fundo y avanzó, determinada a descubrir la verdad y salvar Malik, no importando el costo. Mas antes que pudiese dar más un paso, un otro hombre apareció. Él usaba una máscara. Olhar de él la atravesó, como si conociese su mayor segredo. Una reviravolta aguardaba, una revelación devastadora.
Você não deveria estar aqui, ele sussurrou, enquanto um sorriso cruel surgia em sua face. Os conflitos estavam longe de encontrar resolução. Maria Clara ficou paralisada ao encarar o homem de máscara. O coração pulsava forte no peito. O sorriso cruel dele era um aviso de que tudo havia mudado. "O que você quer de mim?" ela perguntou, a voz trêmula. Ele avançou, passos cautelosos. O espaço entre eles parecia encolher. Ele sussurrou algo em árabe, mas ela não compreendeu. O olhar dele a atravessou, um misto de malícia e interesse. Era como se ele soubesse tudo sobre ela. De repente, as outras portas se abriram. Dava para ver os homens armados se espalhando, ainda gritando. O caos deixou a sala em um frenesi. Maria Clara respirou fundo. Tinha que pensar rápido. "Eu não sou uma ameaça", exclamou, tentando desviar a atenção dele. A máscara se aproximou mais. Ele cheirava fumaça e pólvora. Um frio percorreu suas costas. "Você não deveria estar aqui", ele repetiu, e então seu tom mudou. "Malik tem segredos que podem te custar a vida." A revelação fez Maria Clara tatear a realidade ao seu redor. Segredos? O que ele estaria escondendo? O pensamento a fez tremer. Sabia que Malik era mais do que aparentava, mas a verdade poderia ser devastadora. Os homens armados avançavam, e ela sentiu a pressão no peito aumentar. Precisava sair, mas o que ele acabara de dizer pairava no ar. Ela olhou para a máscara, determinada. "O que você sabe sobre Malik? Por que ele escondeu de mim?" As palavras saíram como um arrulho nervoso. Um brilho de satisfação cruzou o olhar do homem. Ele se virou para os outros, fazendo um gesto que parecia ordená-los a parar. "Malik não é quem você pensa. Ele não apenas veio no seu socorro", a máscara falou, com um sorriso cínico. "Ele é parte de um conflito muito maior, um peão em um jogo que vai além de você. E ele não pode escapar." Maria Clara se sentiu tonta. Aquilo não parecia real. Malik, o homem que a havia tratado com tanto carinho, estava envolto em algo sombrio. O passado dele se entrelaçava em um presente perigoso. "Ele me disse que era diferente", murmurou, quase para si. As memórias da noite anterior, aquele jantar magnífico, os olhares penetrantes dele, tudo se misturava em certeza. O homem de máscara se aproximou ainda mais. Seus olhos brilhavam, mas não havia bondade neles. "Você não faz ideia do que pode acontecer se eles te pegarem. A vida de Malik e a sua estão em perigo. E você é uma chave. Ele precisa de você." O que isso significava? Maria Clara lutou para se concentrar. A adrenalina pulsava nas veias. A ideia de ser um peão em um jogo deixou seu estômago embrulhado. "O que você quer de mim?" O sorriso dele cresceu. "Precisamos que você vá até a sala de controle. Com você lá, Malik poderá escapar. Essa é a única maneira." Ela hesitou, o peso de suas palavras pesando em seu coração. "Mas e você, e Malik? O que vai acontecer com vocês?" O homem a olhou com uma expressão fria. "Se você não agir, todos estarão mortos. Pense nisso." Nesse instante, uma explosão ecoou distante. O palácio estremeceu e os gritos de fora tornaram-se mais altos. Maria Clara olhou para a máscara, o desespero agora se concretizando. "E se eles já souberem de você?" Ele hesitou e ela viu um vestígio de medo na expressão dele. Algo não estava certo. O homem não era apenas um aliado, mas uma peça de um tabuleiro mais complicado do que ela imaginava. "A escolha é sua. Vá
ou fique. Mas saiba, no fim, todos têm interesses ocultos. O eco das palavras pesou no ar. A decisão precisava ser feita, e o tempo se esgotava. Com o último olhar para a porta, um frio na barriga a sufocava. Eu não posso deixar Malik para trás. Ela fez um movimento decidido, já se preparando para correr, mas o homem a segurou pelo braço. O tempo parecia parar. Não se esqueça, ele pode não ser quem você pensa. E enquanto ela se soltava, um novo som interrompeu tudo. O barulho de passos que se aproximavam se intensificou. Olhos apertados pela máscara a encaravam. Maria Clara, sussurrou ele, como se estivesse fazendo uma conexão mais profunda. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. A porta se abriu com um estrondo, e antes que ela pudesse reagir, sombras surgiram. O caminho parecia se dividir. No meio do caos, uma única pergunta ecoou em sua mente. A verdade de quem? Maria Clara respirou fundo. O que quer que acontecesse a seguir poderia mudar tudo. Maria Clara ficou paralisada, o olhar fixo no homem de máscara. A adrenalina pulsava e seu coração disparava. Como ele sabia tanto sobre Malik? O que mais ele escondia? O som da porta se abrindo a fez sobressaltar. Homens armados invadiram o espaço, e Maria Clara sentiu um nó na garganta. O caos se instalava. Os gritos ecoaram pelo corredor, e os homens começavam a se espalhar. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que você está esperando? Gritou o homem de máscara, seu tom urgente cortando a tensão. Você precisa ir. Ela hesitou, inquieta. O que significava ser uma chave para a liberdade de Malik? Não podia deixar o homem que a tratou com carinho. Mas e se ele tivesse segredos que a colocassem em perigo? E se eu fizer isso? Ela retrucou. E se você estiver trapaceando comigo? O homem de máscara olhou com um ar de desdém. É a única saída. Eles estão vindo. Ela não teve mais tempo para pensar. Com um movimento rápido, virou-se e correu na direção da sala de controle, seu coração batendo descontrolado. A intensidade da situação a cegava. Sombras, gritos, tudo parecia distante enquanto ela focava em salvar Malik. Ao abrir a porta, sentiu um frio na espinha. A sala de controle estava imersa na penumbra, cheia de monitores e fios soltos. Mas o que viu a paralisou. Malik, sussurrou, os olhos arregalados. Ele estava lá, amarrado a uma cadeira, o rosto marcado pela tensão. O olhar dele encontrou o dela, uma mistura de alívio e medo. Maria Clara, você não deveria estar aqui, ele exclamou. Sua voz uma mistura de surpresa e desespero. O homem de máscara entrou atrás dela e seu olhar permaneceu fixo em Malik. A tensão explodiu. O que você está fazendo aqui? Perguntou Malik, seus olhos se estreitando. O que eu estou fazendo? Eu sou o único que pode te salvar, respondeu o homem de máscara. Mas suas palavras ecoaram com um tom de desespero. Malik se agitou na cadeira, os cordões de sua camisa esticando-se. A verdade começou a zunir em sua mente. O que você não me contou? Maria Clara exigiu, os sentimentos de traição e medo se misturando dentro dela. Eu tinha que proteger você. Proteger de quê? Perguntou Maria Clara, interrompendo-o. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ainda havia muito a ser revelado. O homem de máscara avançou, se curvando em direção a Malik. Eles já sabem de você. Você não tem mais como escapar. E agora Maria Clara é o alvo. As palavras dele a atingiram como uma flecha. O que significava isso?
Malik a havia colocado em perigo? O que você está escondendo? Ela gritou, o medo transbordando em sua voz. Malik hesitou. A tensão na sala era quase palpável. Eu não queria que você estivesse envolvida nisso, começou Malik. Mas o som ensurdecedor de uma explosão à distância interrompeu sua fala. O chão tremeu e o caos aumentou ao redor deles. Os homens armados do lado de fora pareciam cada vez mais próximos. Vá! Malik gritou. Salve-se! Eu consigo! Não! Eu não vou deixar você! Maria Clara gritou de volta. Ela girou sobre os calcanhares, decidida a não abandonar o homem que, de alguma forma, se tornara seu porto seguro. Mas naquele momento, o homem de máscara olhou para ela com uma expressão que Maria Clara já tinha visto antes. Desespero. Maria Clara, escute. Malik tem um segredo que pode mudar tudo. Ele não é o que você pensa. A sala pareceu congelar com as palavras. Dele. Malik a fitaba ollos arregalados, enquanto ela tentava absorver tudo. O que você quer dizer? Ela indagou, quase em um sussurro. Ele abria a boca para responder, mas el son de pasos pesados se aproximando os fez ricochetear en dirección a la puerta. El pánico en la sala era contagioso, y caberían todas las decisiones que ella precisaba tener en cuestión de segundos. «Você debe acreditar en mí», el hombre de máscara insistió, mas antes que pudiese completar, la puerta se arrombó. Un grupo de hombres armados irrumpió, olear amenazador. Ellos estaban lá, prontos para acción. María Clara sintió el llanto sumir sobre sus pies. Ella precisaba escoger, y la reviravolta que se aproximaba moldaría el destino de todos. Malik no era quien decía ser, y todo aquello era parte de un juego ainda mayor. El tiempo estaba se esgotando, y la próxima decisión podría costar sus vidas. Y en medio al caos, ficó claro, la verdad estaba prestes a explodir en sus caras. ¿Qué você está escondiendo, Malik?, preguntó María Clara, en cuanto el confronto parecía prestes a comenzar. La respuesta de él podría mudar todo. María Clara ficó paralizada, olar fixo no hombre de máscara. La adrenalina pulsaba y su corazón disparaba. ¿Cómo él sabía tanto sobre Malik? ¿O qué más él escondía? O som da porta se abrindo a fe sobresaltar. Hombres armados invadieron o espacio, y María Clara sintió un no na garganta. O caos se instalaba, os gritos ecoaron pelo corredor, y los hombres comenzaron a espalhar. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que você está esperando? Gritou o homem de máscara, seu tom urgente cortando a tensão. Você precisa ir. Ela hesitou, inquieta. O que significava ser uma chave para a liberdade de Malik? Não podia deixar o homem que a tratou com carinho. Mas e se ele tivesse segredos que a colocassem em perigo? E se eu fizer isso? Ela retrucou, a voz tremendo. E se você estiver trapaceando comigo? O homem de máscara a olhou com um ar de desdém. É a única saída. Eles estão vindo. Ela não teve mais tempo para pensar. Com um movimento rápido, virou-se e correu na direção da sala de controle, seu coração batendo descontrolado. A intensidade da situação a cegava. Sombras, gritos, tudo parecia distante enquanto ela focava em salvar Malik. Ao abrir a porta, sentiu um frio na espinha. A sala de controle estaba inmersa na penumbra, cheia de monitores y fios soltos. Mas o que vio a paralizó. Malik susurró, os olhos arregalados. Él estaba lá, amarrado a una cadera, o rostro marcado pela tensión. Olhar de él encontró a Adela, una mistura de alivio y miedo. María Clara,
Você não deveria estar aqui, ele exclamou, sua voz uma mistura de surpresa e desespero. O homem de máscara entrou atrás dela e seu olhar permaneceu fixo em Malik. A tensão explodiu. O que você está fazendo aqui? Perguntou Malik, seus olhos estreitando. O que eu estou fazendo? Eu sou o único que pode te salvar, respondeu o homem de máscara, mas suas palavras ecoaram com um tom de desespero. Malik se agitou na cadeira, os cordões de sua camisa esticando-se. A verdade começou a zunir em sua mente. O que você não me contou? Maria Clara exigiu, os sentimentos de traição e medo se misturando dentro dela. Eu tinha que proteger você. Proteger de quê? Perguntou Maria Clara, interrompendo-o. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ainda havia muito a ser revelado. O homem de máscara avançou, se curvando em direção a Malik. Eles já sabem de você. Você não tem mais como escapar. E agora, Maria Clara é o alvo. As palavras dele a atingiram como uma flecha. O que significava isso? Malik a havia colocado em perigo? O que você está escondendo? Ela gritou, o medo transbordando em sua voz. Malik hesitou. A tensão na sala era quase palpável. Eu não queria que você estivesse envolvida nisso, começou Malik, mas o som ensurdecedor de uma explosão à distância interrompeu sua fala. O chão tremeu e o caos aumentou ao redor deles. Os homens armados do lado de fora pareciam cada vez mais próximos. Vá, Malik gritou. Salve-se, eu consigo. Não, eu não vou deixar você. Maria Clara gritou de volta. Ela girou sobre os calcanhares, decidida a não abandonar o homem, que de alguma forma se tornara seu porto seguro. Mas naquele momento, o homem de máscara olhou para ela com uma expressão que Maria Clara já tinha visto antes: desespero. Maria Clara, escute. Malik tem um segredo que pode mudar todo. Él no es lo que piensa. La sala pareció congelar con las palabras de él. Malik afitaba, ojos arregalados, en cuanto ella tentaba absorber todo. ¿Qué quieres decir? Ella indagó, casi en un susurro. Él abrió la boca para responder, mas el son de pasos pesados se aproximando los fez ricochetear hacia la puerta. O pánico na sala era contagioso, y caberían todas las decisiones que ella precisaba hacer en cuestión de segundos. Debes acreditar en mí. El hombre de máscara insistió, mas antes que pudiera completar, la puerta se arromó. Un grupo de hombres armados irrumpió, el olor ameaçador. Ellos estavam lá, prontos para a ação. Maria Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela precisava escolher, e a reviravolta que se aproximava moldaria o destino de todos. Malik não era quem dizia ser? E tudo aquilo era parte de um jogo ainda maior? O tempo estava se esgotando, e a próxima decisão poderia custar suas vidas. E em meio ao caos, ficou claro. A verdade estava prestes a explodir em suas caras. O que você está escondendo, Malik? Perguntou Maria Clara, enquanto o confronto parecia prestes a começar. A resposta dele poderia mudar tudo. E quando ela estava prestes a receber uma resposta, um dos homens armados apontou a arma para Malik. É hora de você pagar, Al-Farouk, ele rugiu. O tempo parou. Maria Clara, peitando a adoração que sentia por Malik e a realidade brutal que a cercava, decidiu que não poderia ficar parada. Não! Berrou, jogando-se na frente de Malik, enquanto tudo ao seu redor se tornava um turbilhão de risco e desespero. Era agora ou nunca. O destino de todos estava prestes a ser decidido, e ela não tinha ideia de que o que viria a seguir
poderia mudar suas vidas para sempre. Maria Clara se jogou na frente de Malik, o coração pulsando rápido. O homem armado a encarava, perplexo por ver uma mulher se colocando entre ele e seu alvo. O silêncio que se seguiu foi tenso, como se o tempo tivesse parado. "O que você está fazendo?" gritou Malik, seus olhos arregalados de pânico. "Eu não vou deixar que você seja ferido", ela respondeu, a voz firme, mas trêmula ao mesmo tempo. O nó na garganta quase a impediu de falar. O homem armado hesitou, confuso com a decisão impulsiva de Maria Clara. Era uma fração de segundo que parecia eterno. O lugar estava tomado por uma mistura de tensão e ansiedade, como se os próprios muros do palácio estivessem segurando a respiração. "Saia da frente!" O homem rugiu, energizando-se. O gatilho parecia pronto para ser puxado a qualquer instante. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, outra figura emergiu da penumbra, deslizando para dentro da sala com um movimento gracioso. Era uma mulher, vestida de preto, com um olhar intenso e uma presença esmagadora. Maria Clara se virou, impressionada. Ela nunca tinha visto alguém assim. "Você não sabe o que está fazendo." A voz da mulher reverberou, ecoando nos muros da sala de controle. Com um gesto sutil, ela levantou a mão, como se estivesse controlando a situação. O grupo de homens armados pareceu hesitar, atordoados pela nova presença, e foi nesse momento que, em um movimento rápido, a mulher avançou, tirando uma arma de uma mochila. "Agora calma", gritou a mulher, apontando para o homem armado. "Diga-lhes para baixar as armas, ou as coisas vão ficar feias." Malik e Maria Clara se entreolharam, desorientados. Quem era aquela estranha? O homem armado hesitou, e à medida que o silêncio se instalava novamente, a tensão se tornou quase insuportável. "Você não entende", disse o homem, baixando lentamente a arma, mas permaneciendo alerta. "Alguien tiene que pagar por eso. No podemos deixar que él escape. ¿Y você acha que a mão de una mujer será lo que va a derrubarlo?" A la mujer retorquió, su ton desafiador. Había algo en su presencia que imbuía a la sala de una aura de poder. María Clara sintió un arrepío. ¿Qué estaba pasando? Aquella mujer parecía ser una chave en toda aquella confusión, mas la verdad ainda no estaba clara. ¿Podría ella realmente ser la salvación de Malik? "No sabes quién le está lidando", continuó la mujer, se virando para Malik, sus ojos penetrantes bascullando el rostro de él. "Ya es tiempo de revelar los secretos." Malik se impresionó con expresión de pánico en algo más sombrío. Ele hesitou, as palavras parecendo não aparecer. "Segredos?" murmurou Maria Clara, a inquietação a consumindo. O que ele não estava dizendo? Os homens armados estavam de novo em movimento, começando a se organizar na sala. O som de passos se aproximava. A detonadora tensão se intensificou. A mulher armada apertou os lábios, determinada. "Você me deve a verdade, Malik", gritou ela, a frustração evidente. Agora, ao ouvir isto, Malik finalmente liberou um gemido abafado, como se estivesse se libertando de um peso colossal. Ele estava se preparando para falar, e Maria Clara sentia que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. "Eu sou mais do que aparento." Ele respirou fundo. "Não sou apenas um bilionário. Eu sou um líder em algo que pode mudar tudo." Os olhos de Maria Clara se alargaram. O que isso significava? O tempo parecia desacelerar. Todos estavam parados, escutando. Ela sentiu seu coração parar de bater. "O que você está dizendo?" ela sussurrou.
o medo crescendo em sua voz. O que ele não tinha contado? Você pode ser a chave. Ele hesitou novamente. O nosso povo precisa de você. Um estrondo ressoou do lado de fora, interrompendo a conversa. As paredes tremiam. O que você quer dizer com isso? Maria Clara perguntou, a voz aumentando em desespero. A mulher de preto estendeu a mão, e Malik olhou para ela. Você precisa acreditar em mim. Ele disse, mas a voz dele morreu em meio ao novo silêncio. O homem armado gritou novamente, e tudo desabou em caos. Maria Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. A verdade mais próxima, mas ainda fora de alcance. Um novo grito ecoou, e antes que pudesse raciocinar, o homem começou a disparar. O pânico estourou. Maria Clara jogou-se para o lado, sem tempo a perder. Malik estava prestes a ser apanhado novamente, e em um instante, um novo mistério a envolveu. Qual era realmente a natureza do segredo dele? O próximo segundo poderia ser o último. E a cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. Maria Clara se jogou na frente de Malik, o coração pulsando rápido. O homem armado a encarava, perplexo ao ver uma mulher se colocando entre ele e seu alvo. O silêncio que se seguiu foi tenso, como se o tempo tivesse parado. O que você está fazendo? Gritou Malik, seus olhos arregalados de pânico. Eu não vou deixar que você seja ferido. Ela respondeu firme, embora o nó na garganta a impedisse de falar claramente. O homem armado hesitou, confuso com a decisão impulsiva de Maria Clara. O lugar estava tomado por uma mistura de tensão e ansiedade, como se as paredes do palácio também estivessem segurando a respiração. Saia da frente, o homem rugiu, energizando-se. O gatilho parecia prestes a ser puxado a qualquer instante. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, outra figura emergiu da penumbra, deslizando para dentro da sala com um movimento ágil. Era uma mulher, vestida de preto, com um olhar intenso e uma presença esmagadora. Maria Clara se virou, impressionada. Ela nunca tinha visto alguém assim. Você não sabe o que está fazendo. A voz da mulher reverberou, ecoando nos muros da sala de controle. Com um gesto sutil, levantou a mão, como se estivesse controlando a situação. Os homens armados hesitaram, atordoados pela nova presença. E foi nesse momento que, em um movimento rápido, a mulher avançou, tirando uma arma de uma mochila. Agora, calma! Gritou a mulher, apontando para o homem armado. Diga-lhes para baixar as armas, ou as coisas vão ficar feias. Malik e Maria Clara se entreolharam desorientados. Quem era aquela? O homem armado hesitou, e à medida que o silêncio se instalava, a tensão se tornou quase palpável. Você não entende, disse o homem, baixando lentamente a arma, mas permanecendo alerta. Alguém tem que pagar por isso. Não podemos deixar que ele escape. E você acha que a mão de uma mulher será o que vai derrubá-lo? A mulher retorquiu, seu tom desafiador. Havia algo em sua presença que imbuía a sala de uma aura de poder. Maria Clara sentiu um arrepio. O que estava acontecendo? Aquela mulher parecia ser a chave em toda aquela confusão, mas a verdade ainda não estava clara. Poderia ela realmente ser a salvação de Malik? Você não sabe quem você está lidando, continuou a mulher, se virando para Malik, seus olhos penetrantes vasculhando o rosto dele. É hora de revelarmos os segredos. Malik parecia mudar. A expressão de pânico se transformou em algo mais sombrio. Ele hesitou, as palavras parecendo não aparecer.
Segredos? Murmurou Maria Clara, a inquietação a consumindo. O que ele não estava dizendo? Os homens armados estavam de novo em movimento, começando a se organizar na sala. O som de passos se aproximava. A detonadora tensão se intensificou. A mulher armada apertou os lábios determinada. Você me deve a verdade, Malik, gritou ela, a frustração evidente. Agora, ao ouvir isso, Malik finalmente liberou um gemido abafado, como se estivesse se libertando de um peso colossal. Ele estava se preparando para falar, e Maria Clara sentia que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Eu sou mais do que aparento. Ele respirou fundo. Eu sou um líder de uma organização secreta. Um movimento que luta contra a opressão na minha terra. Os olhos de Maria Clara se alargaram. O que isso significava? O tempo parecia desacelerar. Todos estavam parados, escutando. Ela sentiu seu coração parar de bater. O que você está dizendo? Ela sussurrou, o medo crescendo em sua voz. O que ele não tinha contado? Você pode ser a chave para a nossa luta. Ele hesitou novamente. O nosso povo precisa de você para conseguir escapar deste jogo. O homem armado, ainda em alerta, se virou em direção a Malik, sua expressão mudando de raiva para confusão. O que isso significa, Al-Faruqi? Questionou, a desconfiança clara em sua voz. Antes que Malik pudesse responder, um estrondo ensurdecedor veio do lado de fora. A sala tremeu, e o caos aumentou ao redor deles. O homem armado se viu em um dilema. Enquanto olhava para Malik e Maria Clara, o seu olhar era de incerteza. Ele sabia que não poderia falhar, mas ao mesmo tempo, a revelação de Malik o deixou desconcertado. O que você está escondendo, Malik? O homem gritou, pressionando mais o gatilho. A tensão terminou em um clímax explosivo, e Maria Clara teve apenas um segundo para evitar que a situação se tornasse mortal. Tudo em que conseguia pensar era que ela precisava agir. Mas nesse instante, novas vozes invadiram o lugar. A porta se arrombou mais uma vez, e figuras familiares entraram. Eram pessoas do passado de Malik, aliados e inimigos. O que estava acontecendo? Ainda atordoada, Maria Clara percebeu que a dinâmica tinha mudado. Um novo jogo estava sendo jogado, e no centro disso tudo, Malik tinha pendências que poderiam custar muito mais do que suas vidas. Eles sabem, sussurrou uma das novas figuras, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Sabem de você e estão aqui para acabar com isso. Malik tornou-se uma sombra de si mesmo, seu rosto pálido enquanto olhava para as novas faces. Não, gritou, isso não pode estar acontecendo. E assim, enquanto Maria Clara lutava para compreender a verdadeira natureza do homem que amava e as alianças traiçoeiras que o cercavam, a sala se tornou um campo de batalha. Entre vozes e gritos, ocultos por promessas quebradas e verdades amargas, o que poderia acontecer a seguir só poderia ser pior. Uma explosão atrás deles fez com que todos pulassem para o lado. Maria Clara se viu perdida, sem saber em quem confiar. Era hora de escolher um lado. Mas qual lado escolher? O desespero tomou conta e a dúvida voltou a pairar no ar. A verdade de quem e até onde ela estava disposta a ir para descobrir. Maria Clara se viu no meio do caos. A explosão ecoou, e o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Olhos aflitos se voltaram para o homem armado, que hesitava, a arma em punho. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse parado.
O que você está fazendo? Malik gritou, pânico transparecendo em seu olhar. Eu não posso deixar você ser ferido. Maria Clara respondeu, firme, mas as mãos trêmulas denunciavam seu medo. O nó na garganta quase a impediu de falar. O homem armado parecia confuso. O que uma mulher como ela estava fazendo ali? Mas quando a mulher vestida de preto entrou, a tensão aumentou. Ela tinha uma aura que fazia até os homens mais endurecidos hesitarem. Você não sabe o que está fazendo, disse a mulher, como se estivesse controlando a situação. Os homens armados hesitaram. Maria Clara sentiu que a sala poderia explodir a qualquer momento. A mulher avançou, uma arma em mãos. Baixem as armas, ordenou ela, a voz firme. Era inegável que ela tinha presença. Uma série de olhares nervosos foi trocada. O homem armado finalmente baixou a arma, mas a desconfiança ainda pairava. Uma explosão de vozes encheu a sala. Uma confusão total. O coração de Maria Clara estava na boca. O que está acontecendo? Ela sussurrou para Malik, buscando respostas. Ele estava em choque. As palavras dele pareciam presas na garganta. Finalmente Malik soltou a respiração, um gemido abafado saindo de seus lábios. Eu sou mais do que aparento. Ele murmurou. Estou aqui, lutando contra algo muito maior. A sala parecia girar enquanto Maria Clara absorvia aquelas palavras. O homem que pensou conhecer agora era um líder de uma organização secreta, lutando contra opressões. O que isso significava para ela? O que você está dizendo? Indagou, a insegurança transparecendo. Malik hesitou novamente. O homem armado, preocupado, olhou para a mulher de preto. Não pode ser, ele murmurou, o pânico crescendo. Mas antes que a verdade pudiese se desdobrar, una nueva explosión ressoó del lado de fuera. A sala tremió y el caos comenzó a aumentar. Un hombre armado estaba perigosamente perto de perder el control. ¿Qué estás escondiendo, Malik? El hombre presionó, la raiva evidente. Eu soy el líder de un movimiento que lucha por la libertad de mi pueblo. Y usted fue escogida, Malik dijo, hollando directamente para María Clara. El impacto de las palabras lo atingió, y María Clara ficó paralizada. Él sintió el echó sumir sobre sus pies. ¿Cómo así escogida? ¿Por qué no quería decirlo? La mujer de preto avanzó, su presencia cuasi eléctrica. Huir a ti, Malik, determinados. Havia uma urgência. Nas palavras dela. O que mais você não me disse? Maria Clara indagou, seu coração acelerando. Os segredos eram uma tempestade dentro dela. Eles já sabem de você, Malik. Os olhos da mulher de preto estavam fixos em Malik, buscando respostas. E estão vindo. Malik parecia mudar. Uma sombra de determinação cruzou seu rosto. Ele olhou para Maria Clara, e a verdade despencou entre eles como uma bomba. Existe um traidor entre nós, e não sei quem é. Ele sussurrou, seus olhos buscando a calma. E se não agirmos agora, poderemos perder tudo. Outro estrondo fez com que todos saltassem. A sala estava em caos. O homem armado olhou para Malik. Você me enganou. A raiva estampada em seu rosto. Maria Clara não sabia se podia acreditar em Malik ou no homem que a havia ensinado a lutar. O dilema a consumia. E se tudo isso fosse uma armadilha? Ela murmurou, a voz quebrada. Se você... Não! Malik gritou, com uma intensidade que cortou o ar. Nesse momento, a porta se arrebentou. Um grupo de homens armados invadiu a sala e tudo se transformou em um turbilhão de gritos e movimentos. Maria Clara, atordoada,
percebeu que o tempo estava se esgotando. Decisões difíceis estavam prestes a ser tomadas. E em meio ao caos, uma única pergunta ecoava em sua mente: quem eu realmente posso confiar? A resposta estava prestes a ser revelada, mas as sombras de cima a cercavam. O que mais aqueles segredos ocultavam? María Clara mal teve tempo de procesar as revelaciones cuando la sala fue invadida por un grupo de hombres armados. Os gritos y la confusión se intensificaron, como un furacón levando todo pelo camino. Ella no sabía a quién dar crédito, mas adrenalina a impedía de pensar con clareza. O hombre a cual Malik había se dirigido, con el ollar carregado de raiva, se viró para los otros. O clima estaba mudando a todo instante. Os novos intrusos tenían una aura de autoridad, y o que quiera que estuviese prestes a acontecer, parecía ser mayor de cualquiera uno podría imaginar. «Alguien pagará por esto», o hombre armado gritó, incapacitado pela raiva. Ele oyó para Malik, o desprezo evidente. «Você não deveria ter voltado». Maria Clara virou-se para Malik, o coração disparando. O que ele estava escondendo? Como aquilo tudo estava conectado? De repente, uma ideia aterrorizante surgiu em sua mente. «Malik, você era parte de tudo isso?» perguntou, quase sem conseguir pronunciar as palavras. E o peso da desilusão ameaçava esmagá-la. Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, uma explosão ecoou do lado de fora, fazendo as paredes tremerem. Os homens armados se organizaram, e a tensão no ar era como um fio prestes a se romper. «É hora de acabar com isso», gritou a mulher de preto, que até então ficara em silêncio. Era como se algo nela tivesse mudado, e agora ela assumia o controle. Maria Clara olhou para ela, intrigada. Quem era aquela mulher? O que ela tinha a ver com tudo isso? E então a mulher se virou, seus olhos fixos em Malik. «Você sempre foi o nosso salvador, não é? O líder a quem todos seguimos. Mas isso termina aqui». A sala se encheu de murmúrios. O homem armado também pareciam ter percebido o que estava acontecendo. O olhar de Malik flutuou entre a mulher e os outros, uma batalha interna clara em seu rosto. «O que você quer dizer?» Malik respondeu, a voz trêmula, quase desesperada. «Você não pode mais fugir da verdade. Malik, o que fez com seu povo? O que se tornou? Você estava destinado a mais do que este jogo de sombras». Maria Clara sentiu seu estômago embrulhar. Malik era um líder, um homem que supostamente lutava pelos direitos da seu povo, mas estava imerso em algo muito mais sombrio. Malik começou, mas as palavras não saíam. Ele estava se afogando nas consequências de tudo o que havia feito. A mulher de preto não esperou. «Você fez um acordo com aqueles que uma vez considerou inimigos. Uma traição que pode nos custar a todos». Os olhos de Malik se arregalaram. «Não», ele sussurrou. «Isso não pode ser verdade». Do outro lado da sala, os homens armados trocavam olhares, a desconfiança crescendo a cada segundo. Maria Clara estava paralisada, a confusão a dominando. E nesse momento, tudo desmoronou. A porta se abriu e um novo grupo invadiu a sala. Eram soldados, armados até os dentes, os rostos cobertos. Eles estavam prontos para o combate. «Cada segundo conta», gritou um dos soldados, a voz ecoando junto ao som do metal contra o chão. «Precisamos de todos nós ou seremos destruídos». Bárbara, a mulher de preto, olhou para Malik, que agora parecia completamente perdido. «Faça a escolha, Malik.
O que você vai fazer? A urgência em sua voz era palpável. Maria Clara, no meio de todo aquele cataclismo, percebeu que se Malik não tomasse uma decisão, tudo acabaria. Mas o que ele realmente queria? O que estava disposto a sacrificar por seu passado? E no último segundo, um olhar decidido cruzou o rosto de Malik. Ele estava prestes a gritar algo, mas uma explosão ensurdecedora estourou, fazendo com que tudo ao redor deles escurecesse. E nos escombros, um único pensamento ecoou na mente de Maria Clara. Todo mundo tiene sus segredos, y si no tenemos cuidado, esas sombras pueden nos consumir. En el momento en que la fumaza se disipó, María Clara vio la verdadera esencia de las personas a su alrededor, y tenía que decidir quién realmente estaba a su lado. La última cosa que ella vio antes de la oscuridad envolverla fue la pregunta que la asombraría. ¿Hasta dónde creías para descubrir la verdad? A fumaça comenzó a se disipar, y María Clara, con el corazón acelerado, observó a Malik y a Mujer de Preto. El caos alrededor de ellos parecía un mundo instante, en cuanto luchaba para entender la nueva realidad que se desdobraba diante de sus ojos. No puedo acreditar que você esté atrás de todo isso, Malik gritou, apontando para a mulher, a frustração evidente em cada palavra. Trair o nosso povo por qual motivo? Para poder ganhar o que exatamente? A mulher, com uma expressão de determinação no rosto, respondeu: Eu sempre fiz o que precisava ser feito. E você? Está se perdendo em sua própria história. A verdade está diante de você. E agora não há como voltar atrás. Maria Clara sentiu um nó na garganta. As palavras eram como facas, cortando a confiança que havia depositado em Malik. O homem que ela amava, que parecia tão perfeito, agora estava cercado por sombras do passado. Mas antes que pudesse ruminar mais, outra explosão sacudiu o ambiente. A pressão da situação não deixava espaço para dúvidas. Os homens armados estavam se aproximando, atentos e prontos para atacar. «Temos que sair daqui», gritou a Mulher de Preto, sua presença imponente servindo como âncora em meio ao terror. Agora, Malik olhou para Maria Clara. Seus olhos estaban tanto cheios de bagajes que ella podía ver el conflicto interno rodando dentro dele. Algo ali no estaba certo. Él balanzó a cabeza, como si estuviese saindo de un trance. Eu no puedo dejar más nadie sofrer por causa de mis decisiones. As palavras saíram num fio de voz, mas Maria Clara sabía que poca cosa tenía mudado. Então, decida. A mulher pressionó, con gravedad en seu tom. Estamos todos prontos para la luta. A escolha é suya. Ficar e enfrentar o que está por vir, ou ir embora e continuar na escuridão. Um silêncio pesado caiu na sala, como se o universo estivesse esperando pela resposta de Malik. O dilema parecia esmagá-lo. Ele passou as mãos pelo rosto, um ato de desespero. Finalmente ele respirou fundo e disse, olhando diretamente para Maria Clara: Se eu ficar, prometo lutar ao lado de vocês. Não posso deixar que minha história chegue a um fim assim. E naquele momento, Maria Clara sentiu algo despertar dentro de si, um impulso de esperança. Ela caminhou até Malik e segurou suas mãos. Nós estamos nisso juntos, seja qual for o caminho. Os homens armados começaram a avançar, e o tempo estava se esgotando. Mas a confiança crescente entre eles parecia gerar um novo tipo de força. Vamos! Gritou a mulher novamente, os olhos brilhando de determinação. Lute por aqueles que você ama. Eles se prepararam, criando um cordão de bravura. Maria Clara percebeu que, por trás de toda a confusão, o amor e a coragem
eran sus verdaderas armas. El diálogo que ellos estaban prestes a enfrentar era más complejo que cualquier armadilla o traición. Así que la puerta se abrió, la intensidad de la lucha os envolvió. Tíos ecoaron, gritos reverberaron. La sala de controles se transformó en un campo de batalla, en cuanto cada uno luchaba con lo que tenían. Malik avanzó, y María Clara os siguió de pierto, determinada a no dejar que ellos se separasen nuevamente. En medio a todo eso, a mujer de preto demostró su habilidad, una verdadera fuerza de la naturaleza. Juntos, ellos crearon un portón de protección, empujando con todo el poder para libertad. Cuando el último hombre cayó, la lucha finalmente llegó al fin. Con los sobrevivientes reunidos, Malik dejó escapar un suspiro profundo. Y fue en ese momento que María Clara supo que tenían ganado más de que una batalla. Ellas estaban comenzando una nueva vida. Nunca más voy a esconder quién soy, verdaderamente libre. Pero entonces comenzó. Una sombra pasó sobre sus rostros, en cuanto la mujer de preto dijo, con una voz suave, que casi parecía un presagio: eso no es el fin, sino la comienzo. Aquí vos encontrará la verdad que todos temen. Y en aquel instante, el cielo claro se encubrió de nubes. María Clara sintió otra onda de dúvida. Un leve calafrío percorrió su espina. Había misterios ainda a desvendar. Nuevos arcos de una historia ainda no contada estaban prestes a emergir. Una última pregunta ficó en el ar. ¿Cuál era la verdad que ainda estaba oculta? Pessoal, agora estuves. Precisas inscribir inmediatamente en el canal para no perder las próximas historias exclusivas que vienen de ahí. Este es el momento de mostrarse o apoyo y esmagar o botón de like agora para ayudar nuestro algoritmo a brillar. Inunde os comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y lémbrese, compartille inmediatamente este video con 5 amigos que precisan conocer este desfecho sorprendente. No espere ni más un segundo, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de esas acciones.